Olá, meus amigos, estamos iniciando aqui o nosso podcast, né, de tudo um pouco com o Anderson Rodrigues. Sou enfermeiro, né, sou trabalhador, né, estamos aqui na luta mais uma vez, mais um canal que seja referência para vocês procurar as informações de uma forma realmente que seja fidedigna, né, porque hoje, como temos tanto fake news, a gente tenta trazer para a nossa realidade aqui tudo que a gente possa ver como importante, não só sobre enfermagem, não só como sobre trabalho, mas sobre esportes, sobre moda, sobre eventos que vai ter em Belo Horizonte região. Eu acho que isso tudo traz para contribuir para a nossa vida pessoal, vida profissional. Então sejam bem-vindos no nosso canal. Hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo Erivelto, né? Um grande parceiro nosso aqui, trabalhador de contagem, né, enfermeiro, trabalha não só em contagem, mas também trabalha para o Estado. É um grande parceiro nosso, né? Seja bem-vindo, Edilton. Obrigado, chefe. Você é meu chefe, afinal de contas. É uma honra atender o chamado do meu chefe aqui. Tenho muito orgulho de você, muito orgulho do seu trabalho e muito orgulho de ser um dos colaboradores do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais. Uma honra é minha. Obrigado. Isso mesmo, o Edilton é delegado nosso aqui da nossa querida Contagem, né? Eu, como morador de Contagem, tenho um carinho enorme pela cidade, né? Cidade que me acolheu, né? Mas a gente fala que Contagem, Belo Horizonte é quase que uma cidade só, né? E a gente está aqui realmente para falar um pouco sobre a saúde de Contagem, como está a saúde de Contagem, como está os trabalhadores de Contagem, como que está essa realidade, né? Estamos aí a questão do piso da enfermagem, uma conquista histórica nossa, né? Que queríamos um pouco mais, um valor um pouco acima, e hoje se explica porque a gente queria esse valor acima. A gente vai estar debatendo tudo isso aqui hoje. Vamos trazer o que vem sendo discutido com a prefeitura. Tivemos uma audiência pública recentemente, aí, há cerca de mais ou menos uma semana, e estamos aqui realmente para trazer tudo que possa contribuir com o trabalhador, com a vida do trabalhador de Contagem e da região metropolitana. Edivelto, fala um pouco sobre você, a gente conhecer um pouco mais do nosso querido Claro, Edivelto. claro. Falo sim. Eu sou o Erivelton Carvalho, sou enfermeiro há 18 anos, me formei em 2005 e tive passagens por alguns hospitais particulares, mas sempre trabalhei com saúde coletiva, saúde da família e terapia intensiva, neonatal e pediátrica. Essa sempre foi a minha paixão, essas duas paixões, né, que eu sempre tive. E, e aí, depois de alguns anos trabalhando no serviço privado, consegui ingressar na FEMIG e na Prefeitura de Contagem. E desde então, eu venho fazendo carreira nesses dois serviços em que eu faço parte hoje. E desde o ano passado, tenho a honra de participar com você aqui do Sindicato dos Enfermeiros, representando o sindicato lá na nossa querida Contagem. Contagem que também para mim é muito especial, sabe, chefe? Porque eu sou natural de Contagem, sou eleitor de Contagem e participo ativamente das questões da cidade, já estive na gestão de alguns dos equipamentos públicos de Contagem, e um deles, inclusive, o SAD, onde eu tive a oportunidade de rodar o município todo. Então, eu conheço, assim, os quatro cantos daquela cidade. Então, é um pouquinho, bem resumido, da minha história. A gente vai conversando aos poucos aí, eu vou te contando um pouquinho mais. E é casado com uma enfermeira também, né? Tem Exatamente. dois ou três filhos, como que é? A Evelyn, é minha esposa também, enfermeira, servidora da Prefeitura de Belo Horizonte, também é bem ativa nas lutas da enfermagem. E eu tenho dois filhos, um Eduardo, de 11 anos, e a Helena, de 7 aninhos. É isso aí, gente. Então, se apresentar aí para quem já dispensa apresentações, que o Edivelto é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, Instagram. Mas vamos lá, Edivelto. Contagem, né? Como está a saúde de Contagem? Vamos começar realmente
pelo que interessa a todos, não só ao enfermeiro, mas principalmente ao trabalhador, Sim, sim. o local de trabalho, como que está o local para atendimento, como que é as unidades hoje dentro de um panorama que se diz que Contagem tem dinheiro, né, para investir na saúde, né? Como que está a Contagem de fato? Pois é, chefe. Você, na sua introdução ali, você até falou da questão do Instagram, da rede social, né? Eu nunca fui muito disso, sabia? Olha, Descobrindo, descobri essa minha vocação depois que eu entrei no CIENG. que Te bom, hein? confesso. Porque hoje, felizmente, a tecnologia está aí, né? Então, e aí as tecnologias tradicionais, elas acabam ficando um pouco em desuso. E a gente percebe muito isso na prática. Na minha prática enquanto sindicalista regional de Contagem, a gente percebe muito isso. E aí já linkando com a próxima etapa da pergunta, eu estou aqui cheio de papel, né? Mas assim, a gente tentava fazer dessa maneira, né? Então, com vários ofícios representando as demandas dos trabalhadores de Contagem. E assim, a gente não tinha as respostas que a gente tinha a expectativa de ter. Então, e aí eu passei então a militar na rede social também, foi esse um dos motivos, porque eu percebo também que os governos eles estão muito atentos às redes sociais hoje em dia. Muitas das opiniões públicas se formam através da rede social, então eu me vi na necessidade de aparecer um pouco mais. Então, se vocês estão me vendo aí um pouco mais ativo no Instagram, na rede social, esse é o motivo. E, na verdade, é o motivo um pouco da indignação dos profissionais em que eu represento, sabe? O meu Instagram é pessoal, sim, mas também tem postagens de cunho profissional, muito porque eu represento uma classe gigante de profissionais e que fez e ainda faz um pouco da história da saúde de Contagem, sabe? A saúde em Contagem, como no Brasil, mais de 70% dela é composta de profissionais de enfermagem, né? E os enfermeiros, falando especificamente desse profissional, a maioria dos profissionais que estão na gestão da saúde são enfermeiros. Se você visita hoje a Secretaria de Saúde, você vai ver lá muitos profissionais, colegas nossos, em cargos de gestão. E a gente tem muito esse problema histórico de não se manifestar igual eu estou fazendo hoje, né? Me expondo, botando a cara a tapa. O enfermeiro ele demanda demais dos sindicatos, ele espera demais do sindicato, do conselho, e ele próprio normalmente fica mais com a cabeça dentro do buraco, esperando que alguma coisa vá acontecer para ele, que caia do céu. E aí, quando eu recebi o convite para participar do Sindicato dos Enfermeiros, eu me vi numa posição de que eu tinha que dar uma resposta. Na minha vida toda, eu sempre fui assim, sabe, Anderson? Alguma coisa que eu pego para fazer, eu acho que é um pouco do hiperfoco que eu passei, inclusive, pro meu filho. Um pouco dessa questão de hiperfoco. As coisas que eu pego para fazer, eu me dedico muito, eu me aprofundo muito nas questões em que eu pego para fazer, né? Algumas que eu não consigo, eu prefiro dizer não. Mas essa, em particular, é uma pauta muito cara, porque envolve a minha vida, envolve a vida da minha família, e envolve a vida de todos os nossos colegas de enfermagem, e envolve a saúde de Contagem. Então eu não tinha como recusar esse chamado, sabe? E desde então a gente vem militando em Contagem, tentando melhorar um pouquinho a qualidade de vida e a qualidade de trabalho do profissional do enfermeiro de Contagem. Olá, meus amigos, sou Anderson Rodrigues, do De Tudo Um Pouco, o podcast que está chegando aí com tudo. Você que conhece a UserDrive, parceira do nosso canal, a UserDrive é uma empresa de mobilidade urbana que oferece um meio de transporte seguro, econômico e ágil para os passageiros. O diferencial é oferecer corridas com preço acessível para os passageiros e ganho justo para os motoristas. Ganhe um super desconto na sua próxima corrida com a UserDrive. Confira o nosso link aqui, tem um presente para você. Mas aí você perguntando sobre a questão da saúde de Contagem, né?
Eu tenho 11 anos de prefeitura de Contagem, né, para 12 anos. Então eu já atravessei alguns governos, né, anteriores, e te confesso que a gente tinha uma maior facilidade de diálogo com relação ao governo atual. Então, assim, a gente, apesar de todos os problemas, a gente conseguia conversar, a gente conseguia um diálogo. E me deixa muito triste essa questão de não ter um diálogo hoje atual com a atual gestão, um diálogo em que se faça um diálogo com construção, na verdade, né? Em todas as reuniões que desde então eu estou participando, em Contagem, a gente não vê uma construção coletiva, uma escuta ativa da base, dos trabalhadores, das queixas dos trabalhadores. Então, meio que a coisa chega pronta. E isso eu não observava em governos anteriores, né? Claro que eu tenho que reconhecer, Anderson, que essa gestão ela tem avanços importantes. Inclusive, eu fiz uma postagem recente que eu acho que até magoou um pouco a prefeita. Mas, assim, ela também bem ativa na rede social, né, Anderson? Hoje os políticos são ativos nas redes sociais, porque todo mundo está com a mão. Não adianta o trabalhador, não adianta as pessoas falar que não tem rede social, que dificilmente você pega uma pessoa que não tem. Porque tudo é divulgado na rede social. Tudo. Um acidente, um concurso, qualquer coisa, tudo ele vem ali primeiramente pela rede social. Por isso que a gente sempre fala, a gente tem até que olhar qual a rede social que a gente olha, que a gente segue por causa de fake news, né? Saber de onde que vem esse material. E eu acho que cabe muita reflexão nossa mesmo, né? Até de alterar talvez a metodologia do trabalho. Eu acho que você está fazendo isso. Muito do que o CIENG faz hoje, né? Milita e usa bastante essas tecnologias. Nós estamos aqui fazendo um podcast, por exemplo, que não existia há bem pouco tempo atrás. Isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender melhor isso. Mas, assim, voltando para a questão da prefeitura, eu reconheço muito o trabalho da prefeitura e da gestão atual, sabe? Eu acho que tem avanços importantes, assim, sabe? Por exemplo, essa expansão que está sendo prometida das UBSs, eu reconheço as novas UPAs que estão sendo entregues à população, toda a pandemia, como foi conduzida, o trabalho foi muito bacana. Com todos os problemas, ainda assim, eu vejo que tem gente pior. Eu acho que Contagem ainda se beneficia muito da questão de financiamento mesmo, né? Eu acho que Contagem, por ser a terceira maior cidade do estado de Minas Gerais, então eu acho que sentiu um pouco menos do que outras cidades a questão da pandemia. Mas, sempre tem o mais, né? Infelizmente, a gente não observa isso para o profissional enfermeiro. Então, aí... Até porque, né, se a Contagem deu conta da pandemia, foi porque nós demos conta da pandemia, né? E aí é que vem a nossa tristeza. Aí vem a nossa tristeza, porque, assim, quando a gente foi provado aí na pandemia, né, você vê, ninguém falava em greve, paralisação, a gente podia ter usado isso, né? Se a gente tivesse, né, má intenção, entre aspas, né, ou querer algo em troca, a gente tinha feito alguma coisa durante a pandemia, né? E a gente não fez. Claro, a gente foi muito coerente, muito responsável nessa época. Mas a gente esperava um pouco mais de reconhecimento no pós-pandemia, sabe, Anderson? E por isso que deixa a gente muito triste. Porque isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Isso aconteceu com muitos profissionais em montagem. Então, eu reconheço isso, méritos, né, para essas categorias, mas isso não aconteceu com os enfermeiros, Anderson. Engraçado que foi os abaixo de salários, né? E os acima de salário. Nós que estamos mediano ali, acabou que a gente não teve esse reconhecimento da prefeitura, né? E aí, assim, isso me deixa triste, magoado, revoltado, indignado às vezes, porque, assim, a mesma inflação que comeu o salário, o seu salário, o salário do trabalhador aqui na rua, enfim, de todas as classes,
derrubou o meu rendimento. Então a gente fez esse estudo e mostramos isso para a prefeitura também. A gente teve aqui em 10 anos um IPCA acumulado de mais de 70%, um IGPM, por exemplo, de mais de 100%. Então, assim, isso não é mistério. Você vai no supermercado, você vê que o seu salário não está rendendo mais aquilo que rende, né? Você não consegue comprar o mesmo carro que você comprava antigamente. Sim. Né? Então é uma coisa lógica, assim. Então aí quando você tem, né, uma gestão nova, muitas expectativas em relação ao trabalhador, você tem uma recomposição importante de algumas categorias e a gente ali, junto com os assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, todas essas outras categorias não sendo recompensadas, isso deixou a gente muito triste, muito revoltado. Porque é incoerente, sabe, Anderson? É incoerente. Você pega ali no extremo dos médicos que tiveram ali ganhos acima de... Hoje o salário batendo acima de 15 mil reais, né? E recebendo uma recomposição expressiva, chegando acima de 40%, né? Você pega a base um pouco da carreira também dos profissionais técnicos, faz essa recomposição também expressiva, mas esquece de todo o meio do funcionalismo público. Então a gente sentiu assim, uma revolta, doeu no coração, viu? Doeu muito no coração. E foi um dos motivos que eu aceitei, inclusive, o convite do Sindicato dos Enfermeiros de estar construindo um movimento expressivo na cidade de Contagem, porque a gente se viu deixado de lado mesmo. Depois que isso aconteceu. O que mais me incomoda, assim, vamos dizer assim, eu acho que, né, apesar de eu estar como presidente do sindicato, eu não sou, eu estou como presidente, né, mas uma coisa que eu sou é petista, né, isso aí não tem dúvida. E quando veio um governo para nós, a esquerda, vamos dizer assim, um governo petista, né, nós achávamos que o diálogo seria muito mais fácil, que a prefeita poderia nos receber, né? E é algo que a gente não consegue entender qual é o motivo. Qual é esse motivo? Né? Por que não recebe o sindicato que quer conversar, que quer dialogar? E nós entendemos que ela não tem um poder decisivo, porque depende de uma equipe técnica, né, de uma equipe que tem do seu secretário de finanças, do secretário de administração, do secretário de saúde. Entendemos a questão política que envolve tudo isso, só que a gente não consegue entender que nós, principalmente nós dois, como os eleitores dela, né, e como representantes de uma grande categoria, da categoria expressiva, né, vindo ela do movimento sindical, né, que ela veio através de movimentos sindicais também, e que a gente não consegue uma audiência com ela, uma reunião com ela, e sempre ficar na mão de algum secretário ou de outro. Então, assim, nós não queremos privilégio, não queremos nada, nós queremos conversar com ela, entender isso, porque uma coisa é alguém falar por nós, o secretário falar por nós, outra coisa é ela ouvir de nós. Sim. E o pior, nós estamos falando, apesar de ter dois homens aqui falando de enfermagem, mas a nossa categoria, ela é composta por mulheres. Massivamente. Né? Então, assim, ela deveria se colocar no lugar dessas trabalhadoras para tentar ouvir. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente não consegue entender. Pois é, né? E a gente não foi por falta de tentativa, né? Nossa Senhora. Não foi por falta de tentativa, a gente tentou muito. E eu ainda tento. Eu te confesso que eu ainda tenho algumas conversas por WhatsApp. Um certo dia eu me deparo com ela na minha UBS. Coisa boa, né? Aí eu falei, né? Isso já tinha mais de um ano que a gente estava solicitando uma audiência com ela, né? E de repente ela veio visitar a minha UBS. Então eu falei, não, de hoje não vai escapar não. Aí eu falei com ela, não, você entra aqui, vamos fechar a porta que eu preciso conversar com você. Estou mais de um ano tentando conversar com você. E aí foi então que eu consegui o contato dela. E aí eu venho trocando mensagens com ela, mas eu acho que assim, eu sinto ainda uma resistência grande e talvez, não sei, um receio de encontrar com a gente que eu não consigo explicar, sinceramente. Se a gente fosse as pessoas extremistas, né? Mas nós somos pessoas do diabo. Não, eu nunca ataquei, eu nunca ataco, entende? Todas as minhas postagens são sempre razoáveis e muito justas. Eu sou muito justo, sempre fui na minha vida, quem me conhece sabe.
Eu nunca fui de agredir ninguém, não é o meu perfil. É porque a ética faz parte da nossa profissão, né? Claro, e a gente quer construir, né, Nossa, Anderson? Exato, a gente quer construir uma saúde juntos e construir uma saúde boa para a população tem que envolver o enfermeiro. Né? Inevitavelmente, se você não reconhece isso, você está fadado a fracassar. E quando a gente fala do enfermeiro, né, eu não tenho que falar, mas vocês falam tanto do enfermeiro, e tem que falar da enfermagem em tudo. Não, mas a gente fala do enfermeiro, que realmente tem um movimento que vem mundial, onde que foi assinado, se não me engano, nós estamos em 2023, 2021, pelo Mandetta, né, aquele ministro, né, que assinou com aquela campanha nacional, justamente que trazia isso para nós, trazia o quê? A valorização e mais poder decisório para o enfermeiro. Porque no mundo, no mundo todo, aí, o enfermeiro ele é fundamental, assim como qualquer outro profissional, assim como técnico, auxiliar, é, é, médico. Mas por quê? Porque devido à nossa formação, onde a gente consegue muitas vezes fazer um trabalho com a qualidade maior para a população, a saúde pública, a gente tem dentro da nossa formação um cuidado, um olhar holístico, desculpa, que é muito mais importante, muito mais concreto, por poder dar assistência e de conhecer a unidade, de conhecer a família, o contexto que tem ali a pessoa que trabalha na estratégia da família, né? Conhecer aquela pessoa como um todo, do que qualquer outro profissional, né? A gente sabe que o médico, né, não falando mal, não, isso é a profissão, é o jeito que ele foi formado, que o atendimento dele é mais rápido realmente, né? Lógico que tem médicos e médicos, mas a gente sabe que a unidade médica quase que trabalha muitas vezes por uma quantitativa, vamos atender X pessoas e ponto. Nós, na enfermagem, ela atende, ela avalia, mesmo que a gente não tenha um quantitativo. Então, acabou que essa valorização que ela vai ter iniciado em 2021, ela não se concretizou, né, da forma que deveria, ou seja, os salários são finais dos mesmos. Pós-pandemia, continua a mesma coisa, a gente passou a pandemia, a gente não foi valorizado, fomos quase que esquecidos, né? Hoje, né, muitas pessoas estão falando que a gente é o vilão da, 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 da quebradeira dos hospitais, ou seja, se for pagar esse piso, ou seja, a gente falando de um piso de 4.750, gente. O que é 4.750? A gente está falando de um chapeiro, não menosprezando um chapeiro que faz sanduíche, cara, na minha cidade ele ganha 4.500. E qual que é a responsabilidade dele? Lógico que ele é fundamental, ele está lá para matar a fome, mas qual que é a correlação de responsabilidade dele com a nossa? Quem trabalha no CTI, no TI, o risco seu de avaliar um paciente que chega na sua unidade, lá, você com 1.000 coisas para fazer administrativo, você vai lá e avalia que é paciente. Qual que é a sua responsabilidade? De fazer uma avaliação boa, de mandar ele para casa, ou de mandar ele fazer um atendimento com o médico, ou de encaminhar ele para a unidade de saúde, urgência? E quando você faz esse tratamento, quando o enfermeiro tem essa qualidade, né, tem esse compromisso, né, tem o respeito da gestão, que dê condições para ele, quando a gente fala dar condições, é condições financeiras também, porque se não dá condições, se não paga bem, então o trabalhador tem que ter um outro emprego noturno, ou seja, ele trabalha 12 horas à noite lá e vai para a unidade trabalhar, às vezes cansado, e aí? O risco que é. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, é dinheiro também. Então, se você não tem essa qualidade, né, você de repente vai agravar um paciente que poderia de repente não estar agravando. Né? E isso é prejuízo para o SUS, é prejuízo para o município, o Ministério da Saúde. Então a gente tem que começar também a entender que o profissional, quando ele fala em valorização dele, não é dele, é do sistema de saúde, é do município, é daquele secretário de saúde que está sendo representado pelo aquele profissional, né? E principalmente é pelo usuário. Sim. É isso? Então, assim. E mais, assim, a minha vida profissional inteira, eu lutei demais por reconhecimento, sabe? Eu tive algumas situações em que eu passei que me marcaram demais, assim, de ter que entrar num elevador diferente do social e todo médico,
outra equipe de cirurgia entra num especial e você entra pelos fundos. Ter vaga de garagem para médico e enfermeiro. Não ter vaga de garagem. Nossa, é muito doído você presenciar essas situações. Então, assim, a minha vida toda eu briguei demais por reconhecimento, sabe, Anderson? E agora, no pós-pandemia, a gente ficou numa expectativa muito grande com esse negócio do piso, né? Esse piso, ele veio e trouxe uma esperança de reconhecimento em que, assim, de gerações que esperava um piso adequado, né? Não esse piso que está aí. Porque esse não trouxe quase nenhuma melhoria daquela expectativa que a gente tinha inicialmente. Assim, eu não estou desmerecendo o que foi conquistado, viu? Eu acho que é melhor isso do que nada, é claro. Mas o que foi votado, não sei se você concorda comigo, mas o que foi votado, eu acho que sim. O que foi votado não foi o que se planejou. Não foi o que estávamos o que estávamos esperando. Não foi justo com a gente. Esse piso ele veio destruir uma expectativa de melhoria. É porque, na verdade, o que acontece? O que a gente vê, né? E eu acho que você vai até concordar comigo. Né? O brasileiro, né? O político brasileiro, né? Ele não entende que o dinheiro público não é dele. Sim. Então, assim, então, quando o piso veio, né? E o piso veio, a gente não está falando também só do setor público, nós estamos falando do setor como um todo. Né? Mas vamos pegar o público, por exemplo, né? Que a gente está vendo os problemas que está tendo mais dentro do público. Pegou tudo com gratificação e colocou ali dentro. Tá errado isso. Piso é piso. Pegou ele e dividiu para 44 horas. Entendeu? Não tem que ser isso. Com todos os... Entendemos que o piso é para menor carga horária. Estatutários junto com os cientistas. Ou seja, se a pessoa trabalha 20 horas, o piso é para 20 horas. E dali para frente, eles começaram com a progressão. Agora, a gente sabe que o lobby privado foi muito grande também. Sim. Foi e continua sendo ainda. Né? Só que... E a gente vê prefeitos também que sim. entram desse lobby aí. E aí é onde eu questiono, sabe, Anderson? Porque eu levei isso na audiência pública que a gente teve em Contagem, essa questão, porque você tem municípios em Minas Gerais que não precisam de financiamento federal para pagar o piso, que já pagam. Você tem o governo federal que já quase que paga todos os profissionais o piso. Então, por que Contagem, uma arrecadação crescendo, inclusive essa semana teve divulgação, audiência pública aí, prestação de contas, você tem arrecadação crescendo, então você tem índice de investimento e aumento e possibilidades de novas recomposições reais, e por que não fazem? Por que não faz um reconhecimento justo para o profissional de enfermagem que se dedica tanto? Né? Então, a gente não entende, né, Anderson? Assim, são vários fatores. Quando a gente fala, quando nós falamos que a enfermagem ela precisa ser valorizada, obviamente o enfermeiro, né, como qualquer profissional tem que ser valorizado. Né? Sim, claro. Mas a gente está falando aqui em nome do enfermeiro porque, principalmente, nós estudamos quantas famílias ficam na nossa mão. E deveriam ficar, quantas que ficam de verdade. Sim. Assim, a Contagem acabou de abrir um edital que vai construir quantas unidades? Exato. Então, assim, quem vai treinar essas pessoas? Porque, por mais que a pessoa ela venha de uma formação, ela venha de... como se diz, cada caso é um caso, cada município é um município. Quem que vai estar treinando as pessoas? Quem que vai estar organizando todo o sistema de saúde? Exato. Então, e aí a gente entra na nossa pauta de Contagem, né, que a gente construiu, porque a gente tinha planejado uma pauta inicialmente, pensando que a gente receberia o piso, né, adequadamente, da forma que a gente estava prevendo e ansiando, né, e sonhando. Mas isso não aconteceu. E toda a nossa negociação até pouco tempo atrás, estava girando em torno do piso. Tem que esperar o piso sair, a definição do piso, para que a gente possa negociar novamente, para que a gente possa construir, né, uma recomposição, uma melhoria do profissional de enfermagem. E o piso saiu e a discussão parou, sabe, Anderson? E aí a gente viu-se na necessidade de provocar mesmo
E aí foi um dos motivos das minhas postagens na rede social, porque estavam enterrando a discussão esse ano. E a gente sabe que ano que vem tem ano de eleição. E em que se não se para o país, né? Não se constrói mais nada. Então, por isso a urgência. E aí a gente viu, né, a prefeitura lançando na rede social aí uma promessa da APS do futuro. Você ouviu falar? Não. Não? Não, eu ouvi, assim, na verdade eu ouvi falar, mas não sei como funciona. A APS do futuro é um convênio da prefeitura com o Ministério da Saúde, um projeto federal, em que a Contagem assinou o compromisso de aumentar de 149 equipes de saúde da família para 338 equipes. Então você tem aí, ó, 149 para 338. Mais que dobrar, hein? Muito mais que dobrar. Quase triplicar. As equipes de saúde da família. E aí a gente viu, então, a necessidade de reformular nossa pauta, porque até então a gente estava querendo os 33%, que todos os outros conseguiram. E aí a gente viu aqui uma necessidade, primeiro, de nos posicionarmos, né? Poxa, vamos ampliar. Quem é que vai fazer a ampliação, o planejamento, a implantação toda desse programa? São enfermeiros, a maior parte deles. Quem vai pensar nessa ampliação? São enfermeiros. Então, opa, temos aqui uma oportunidade. E também temos uma oportunidade de fazermos correções históricas de injustiças que acontecem hoje em Contagem. Por exemplo, você tem hoje profissionais de 20, 24 horas que estão na atenção primária, assim como eu, né, que fazem a flexibilização de jornada. Esses profissionais, eles ganham menos do que o enfermeiro da família. O cara que está ali do meu lado, contratado, faz a mesma coisa, faz o mesmo horário. Idêntico. E eu ganho muito menos. Eu ganho 20% a menos. Então, essa é uma das questões, né? A gente tem uma outra questão, que é o salário base do enfermeiro de 24 horas, por exemplo, que ele é diferenciado do de 20 horas hoje. Então, o enfermeiro de 24 horas que faz flex, ele recebe menos na proporção do que o enfermeiro de 20 horas. Isso é um erro histórico. Inclusive, a gente está pensando em entrar com um processo, né, aí contra a prefeitura para corrigir esse problema. Mas aí a gente viu a oportunidade de apresentar um projeto que consertaria todas essas questões e daria o tão sonhado reconhecimento para os enfermeiros. E apresentamos esse projeto. O projeto em si, vou resumir ele aqui, tá, Anderson? O projeto em si seria uma recomposição de carreira. Então, hoje, o enfermeiro de Contagem ele recebe de 2 em 2 anos 1,4% de reajuste. Né? Isso é pífio se a gente for comparado aí às perdas inflacionárias, né? O valor é mínimo. Né? Então, a gente apresentou uma proposta de recomposição desse índice de 1,4% para 2,5% e nivelamento na tabela de progressão. Então, você pega ali. Hoje eu sou P7, infelizmente, ainda. Mas você pega ali o P7 na tabela antiga, faz a tabela de 2,5, reposiciona o P7 na tabela de 0,5, você já tem um ganho real, mesmo que pouco ainda, mas você já tem um ganho real, e vai reajustando a carreira ali a partir dali, com reajuste de 2,5 a de 2 em 2 anos. Então, parece um pouco complexo isso, mas no final das contas, isso é um ganho real de salário, o profissional, e é um ganho no final da carreira. Né? A gente apresentou isso, e isso, nós estamos aí hoje no dia... Hoje é dia 2. Hoje nós estamos no dia 2. Dia 6 vai fazer aniversário. Um mês que a gente apresentou essa proposta e não temos nenhuma resposta ainda. Assim como todas as propostas que a gente apresentou, sabe? E detalhe, Anderson, essa proposta a gente achou uma forma de financiar ela, né? Justamente fazendo uma alteração na legislação em que você cria um cargo de enfermeiro de 40 horas e você tem ali como barganhar esses 20% a mais do enfermeiro da família para o restante das profissões. Hoje o enfermeiro da família é a minoria, né? Então, você teria ganhos reais para toda a classe usando esses 20%, mas isso totalmente vinculado à questão da ampliação, Anderson. E aí, a nossa angústia, porque assim,
a gente está vendo os profissionais chegando, a ampliação ela vai acontecer, e a nossa proposta ela está diretamente ligada a essa ampliação. Se a gente ampliar com enfermeiros da família, a gente perde poder de barganha, que é os 20% que o enfermeiro da família tem a mais sobre todos os outros profissionais de 20 e de 24 horas. Então, há uma necessidade urgente que grita por resposta, por trabalho, por negociação. E a gente não está vendo isso acontecer. Eu tenho perturbado quase semanalmente os profissionais da Prefeitura e da Secretaria de Saúde por uma resposta. E até agora ela não veio, sabe? Aí estão analisando, estão fazendo contas, mas não temos a tão sonhada resposta. Assim, Olivel, a gente fica imaginando, né? Nós que. Porque quando fala em concurso público, né? A pessoa concursada está tranquila. Não é que está tranquilo, não é que a vida ela foi. Ela foi. A pessoa pegou e acabou, ou morrer aqui. Não. A pessoa só que ela abre mão de muitas situações. Ou seja, assim, eu particularmente não tenho. é, não faz parte da minha vida profissional ficar em um local só. Então, assim, agora, para a pessoa que abre mão é, de outras possibilidades, né, de outros segmentos, vamos dizer assim, e ficar só dedicado exclusivamente ao concurso, né, isso tem uma diferença grande, e principalmente para o município. Porque aquela pessoa, quando ela está em um concurso, ela fica naquela região, né, ela conhece tudo sobre aquela população, ela consegue orientar a questão de vulnerabilidade. É diferente. Então assim. É diferente. O profissional por isso de que carreira é diferente. Por isso, assim, por isso que a gente tem que começar a mostrar, né? E quando a gente fala também de carreira, a gente tem que começar a mostrar o que é de bom disso. O que é de bom disso é que ninguém vai. Ou o cara é ruim de serviço mesmo, né? O cara não quer fazer o seu serviço, ou se aquele profissional que é de competência, ele vai fazer o seu serviço. E o funcionário público ele tem o poder de fazer a coisa correta. Sim. Ele não tem necessidade de ficar com medo de ser demitido. Ele não pode sofrer qualquer tipo de punição porque um vereador, porque qualquer uma outra pessoa, qualquer uma outra pessoa ligada à gestão, ou qualquer outra pessoa chega lá e pressiona para que ele passe na frente ou faz algum atendimento que não era para ser feito. Então ele tem aquela obrigação, né, ou aquela necessidade de fazer a coisa certa, né? E aí, cara, a gente tem que começar a brigar pelos concursos públicos, né? Isso em Contagem é uma coisa muito gritante, né? Você sabe que toda a urgência de Contagem ela é administrada por um serviço social autônomo, né? Então, dos meus questionamentos também quanto à publicação da prefeitura foi esse, porque aqui tem falando que Contagem desprivatizou a saúde retomando o controle das UPAs, maternidade e hospital pelo município. Então, assim, eu não concordo com isso. Nem eu. Porque, assim, sim, concordo, estava uma empresa que estava dando um prejuízo tremendo para a população, que era a GH, que voltou lá para sua casa. Historicamente, já tinha feito isso em outras regiões do Brasil, então em Bahia, né? Exatamente. Então, assim, reconheço que existia a necessidade dessa retomada, só que não foi uma retomada para a administração pública direta. A SSA é uma empresa pública, mas é de direito privado. Então, sim, os trabalhadores que estão lá, a cada dia mais, vão tendo menos direitos. Ou seja, os efetivos que ali estavam, por exemplo, hoje são minoria, a maioria são sedentistas, né? Então você tem uma dificuldade grande, e você já falou isso muito bem, né? A questão do efetivo versus o contratado. O efetivo tem sim uma certa liberdade de dizer não para as coisas que não estão corretas, de questionar mesmo, de ser questionador,
E isso é o que eu vejo na minha concepção de grande valor para a saúde. Porque você pega, por exemplo, cargo comissionado, né, que roda toda hora. Você pega ali um chefe novo que quer aparecer para a prefeitura, né, quer fazer o seu nome politicamente, né, e chega com ideias mirabolantes que você sabe que não vai dar certo, então é onde o efetivo tem a liberdade de ir lá e fazer o seu questionamento. Né? E o que eu entendo também, por parte dos seletistas, um certo receio disso acontecer. Claro, todo mundo quer manter um emprego, afinal de contas a gente tem que levar a comida para casa. Né? Então isso é compreensível. Mas você não faz construção desse jeito, você não melhora a qualidade da saúde dessa forma. Você faz isso com o concurso público. O servidor público ele não é o inimigo da população, por mais que, às vezes, a narrativa tente favorecer esse ponto de vista, mas não. O efetivo é o que está ali brigando pela população, é o que está ali questionando, que é o que está ali sofrendo no dia a dia, que está ali construindo há anos. Eu, por exemplo, eu disponibilizo meu celular para a minha população local. Todos eles têm meu telefone. Quem faz isso? Qual o contratado que faz isso? Sim, e isso é importante a gente colocar, né? Porque as pessoas de repente não entendem a importância e a finalidade de você colocar uma pessoa como concursada, né? Mas, né, como se diz, como você sempre disse ainda há pouco, né? Sempre tem mais, né? Sim, tem mais. Ainda tem tempo da gente mostrar isso, ainda tem tempo da gente fazer essa discussão, mostrar para a população que equipamento público ele é necessário, ele é preciso e ele tem que funcionar. Vamos pegar o SUS, Sim. foi o que mais salvou vidas durante a pandemia. Exatamente. É o único plano de saúde gratuito no mundo e ele funciona. Ele não funciona para aquela pessoa que chega lá na unidade e quer ser atendida. Sim. E não é urgência, pode ser agendado. Sim. Quer chegar no pronto-socorro, quer ser atendido. Ele tem que entender que pronto-socorro é para urgência. A gente já sabe através de pesquisa que 5% das pessoas que chegam ali no pronto-socorro deveriam, seriam urgência, o restante não, poderiam se organizar. A gente sabe, entende que a população trabalha durante o dia, né? Então assim, a gente falta a gente se organizar, né? E o SUS ainda está em fase, está crescendo, né? Ele está se organizando, eu acredito muito que ele vai melhorar bastante. Mas ele deu certo, né? A pandemia mostrou, ele salvou vida. Agora, recentemente, mais uma situação, né? O Fausto Silva, né? O Falsão. Quem fez o transplante dele? Né? O SUS. Exatamente. Então, cara, a gente tem que valorizar, a gente tem que começar o equipamento público. E a população precisa reconhecer isso. Segurança pública, policial tem que ser bem pago mesmo. Acho que o policial que tinha que ganhar 15, 20 mil mesmo, porque o cara não tem onde, para não correr o risco nem dispensar em ser corrupto, porque o cara tá ali para defender. Então, assim, não estou falando policial corrupto, mas estou falando que ele deveria ganhar mais, mas não tem risco. Ele tinha que ter realmente, tem que ter um dinheiro, porque a família dele corre risco. Eu acho que o mínimo que a gente deveria ter, Anderson, é a correção inflacionária. Nós, profissionais de saúde, devemos ter também o nosso conhecimento, porque quando a doença chega, as cobaias mesmo somos nós. No caso da Covid, ninguém sabia como se proteger, ninguém sabia como tratar, e a gente ficou sem um local, sem um apoio para ficar, para morar. Pessoas com idosos trabalhando, com pessoas com comorbidades, pessoas levando essa doença, mães levando para suas crianças que não tinham outro lugar para ficar. Então, assim, a gente tem que começar a pensar também, por que a gente está assim? Por que a gente está tudo desvalorizado? Será porque a gente não é político? Eu acho que é por causa da politicagem que é feita. É a minha opinião. Mas eu acho que é a politicagem que é feita. Mas eu acho que falta um pouco do nosso ser político também. Falta. Nós está em poder decisório. Eu acho que já melhorou. Principalmente para a nossa classe. Eu acho que já melhorou bastante. Mas só que é muito... E quando eu falo política, eu estou falando política mesmo. Tem vereadores, tem prefeito, tem deputado, a gente tem vários deputados aí, enfermeiros no Brasil, em Minas Gerais já temos um só. Né? E temos que apoiar, sim. Né? Eu acho que a gente tem. Eu só não gosto da fala de enfermagem, volta de enfermagem, que gira um negócio de cabeça. Né? Eu acho que. Eu também não concordo com bancada de enfermagem, não. Eu acho que o
político ele não está lá só para defender o direito da enfermagem. O político ele está lá para defender o direito de todo mundo. E aí você entra numa questão, Não é? meu amigo, que assim, em Contagem parece uma cidade de interiorzinho. Porque é uma politicagem que você não tem noção. Então, assim, você vê, por exemplo, gerente de UBS, você tem noção de que todo gerente de UBS é um cargo comissionado? É uma indicação política de um vereador? Normalmente é o vereador da região. Então, uma das figuras principais das UBS é um cargo comissionado. Você sabia, por exemplo, que a reabilitação em Contagem, ela não anda para frente por causa da politicagem que é feita? Hoje, você tem noção, hoje eu atendo uma pessoa que saiu de uma cirurgia ortopédica e precisa de reabilitar. Sabe para onde eu faço o cabeamento? Beleza, eu faço o cabeamento, ele é regulado. Sabe para onde que ele é regulado? Para a associação do vereador, que está sendo paga com dinheiro da prefeitura. Olha que coisa louca isso. Não tem uma... Ao invés de você investir, tem um CER4, um centro de reabilitação, mais o Iria Diniz, dois locais, e você tem as clínicas conveniadas, que são, entre aspas, né, que deveriam ser... privatizadas, vamos dizer assim, deveriam ser privatizadas. Deveriam ser, beleza, ok, tudo bem. Mas aí você tem todas as ONGs e associações que são, no final das contas, geridas por um político lá da região. Então aí que eu falo, Anderson, a politicagem ela estraga o crescimento, o desenvolvimento da saúde no município de Contagem. É uma coisa absurda você ter, por exemplo, cargos de comissão esparramados em todos os equipamentos públicos que não fazem nada. Você vê isso em Contagem? Você vê profissional que está lá, que ganha mais que os colegas, que não tem uma função clara. Você vê isso lá em Contagem, indicado por um vereador, um deputado. Até quando, meu amigo? Até quando que a gente vai ver isso? Até quando a população vai olhar para isso e achar que isso é normal? Até quando? Não é normal, cara. Não, Mas por isso que a gente tem que começar a estar lá, a gente fazer esse debate. Entendeu? Porque essa é a função do vereador, essa é a função do deputado. Peraí, mas a gente tem fulano, mas qual que é o seu cargo aqui? Por que você está aqui? Qual que é a sua função? Entendeu? Essa é a função do vereador, fiscalizar o dinheiro público. Criar leis, ok, mas fiscalizar o dinheiro público. Então, nós que não temos essa visão, a gente tem que estar lá. Né? E às vezes é um problema, às vezes, que a população isso não sai, né? Qual que é o horário da reunião da Câmara de Vereadores aqui em Contagem? Terça-feira, as plenárias acontecem às 9 horas. 9 horas geralmente você está onde? Trabalhando. E o resto da população? Trabalhando. Por que não faz isso à noite? Né? Não estou falando que vá, não. Sim, não. Não estou falando que vai, não. Concordo plenamente. Porque é o mal do brasileiro, é o mal do trabalhador. A gente não consegue. Porque a gente vota, porque a gente vota na pessoa. Não, porque a gente vota na pessoa e acha que o problema agora é dele, ele vai resolver os problemas. A gente elege os nossos dirigentes sindicais e acha que a gente tem que resolver o problema do trabalhador. Você falou ainda há pouco que as pessoas ainda querem manter o emprego. Não, as pessoas acostumou realmente a querer que o sindicato faça uma coisa e ainda o pouco que a gente faz, né? O muito que a gente faz com o pouco que a gente tem, né? Ainda não dá credibilidade. Ainda a gente não faz nada. E realmente a gente não faz. E eu falo para todo mundo. Quando a pessoa pergunta para mim, o que você vai fazer por nós? Eu falo, nada. Eu faço com vocês. É essa visão que às vezes a gente precisa de tempo todo estar batendo com os trabalhadores. Gente. O sindicato, ele é estadual. Ele não vai dar conta de resolver o seu problema lá na ponta. O sindicato somos nós. Nós é que temos que nos expor mais, nos agrupar, nos organizarmos para que a gente consiga, com o apoio do sindicato, sim, aí beleza, que a gente consiga mudar aquela realidade local. Isso eu tenho falado muito com os meus colegas, sabe? Não adianta a gente ficar sentado na rede social, reclamando da vida e não fazer nada. A gente tem mesmo que se expor. Eu acho que isso é uma realidade não só da enfermagem, eu acho que da população
E nós, trabalhadores, Brasileira. e nós, trabalhadores, temos que começar a entender o seguinte: a gente tem que começar a entender que somos pessoas que sabem ler, escrever e tem um domínio. Hoje todo mundo tem um celular na mão, Tem o celular na mão. consegue a informação correta. E tem um poder gigante, né? Sim, porque tipo assim, a gente posta uma coisa, vou dar um exemplo do sindicato. Sim. A gente posta uma coisa do sindicato, uma coisa do sindicato, aí a pessoa vai e pergunta, mas o privado ainda não recebeu. A gente fala, olha, recebeu porque em outubro, tal. Beleza. Você postou, aí a mesma pessoa vai lá, o privado ainda não recebeu. Você vai responder mesmo, olha, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, você vai receber a partir do quinto dia útil. Aí passou, você põe um outro, aí chegou lá, passou essa parte, não vai receber. Aí a pessoa pergunta, ô mãe, eu recebi, mas não veio com o piso. Aí você vai e responde, você não recebeu, você encaminha para o sindicato o contrato de trabalho, o seu contra-cheque para a gente saber como que é a empresa, né? E a gente vai correr atrás, vamos receber. Beleza, aí passou. Aí a mesma pessoa falou, oh, mas eu não recebi. Então, você faz outra postagem, só que eles não conseguem, eles não fazem a parte interessante. Qual que é a parte fundamental? Beleza, eu sou assim. Se eu escuto uma coisa com a vida da pessoa, a pessoa me fala uma coisa, eu vi que aquela informação é importante, eu já passo ela já. E quando outra pessoa faz a pergunta, eu mesmo vou lá e respondo para a pessoa. Não, isso é uma grande virtude, viu? Eu preciso te elogiar, porque você é um cara que está sempre disponível. É um cara que responde muito rápido, é um cara que está sempre com a gente. Faz com o casamento da gente, mas a gente tenta responder mais rápido. Coitada da esposa. Qual é o nome dela mesmo? Laudicéia. Laudicéia, é verdade. Laudicéia é uma graça. Coitada dela, fico com dó dela. Porque realmente, viu? Deve sobrar muito pouco tempo para ela. Sim. Mas, assim, a classe da enfermagem ganha muito com esse seu jeito de se posicionar, porque de estar sempre do lado, a gente precisa disso, a gente precisa de alguém que nos apoie, que nos esclareça, que está do nosso lado para o que daí vier. E isso se faz com muita maestria, isso eu preciso te elogiar e te agradecer. E não tem que agradecer não, e muita gente, cara, acha que muita gente fica pegando o pé, mas por que esse sindicato só de contagem? Só o em contagem? Não, aí quando a gente começa trabalhando a gente fora, mas o sindicato é de fora. Sim. Né? Essa é que não, gente. A gente é de qualquer local. Mas qual que é a importância? Tem que querer lutar. Né? Se a gente faz uma assembleia, faz um chamado e a categoria não vai, infelizmente, né? Sim, o correto é eu voltar lá mais vezes, só que a gente não tem. Não tem verba. A gente não tem dinheiro, a gente não tem pessoas, a gente não tem como construir essa porque na verdade a gente teria ponte. Isso, a gente teria que realmente dar um treinamento, fazer essa formação de base, né? E qual que seria a formação de base hoje que a gente precisa fazer? Essa moça, olha, se tiver comissão de ferida no seu hospital, você tem que entrar. Se tiver comissão de ética, você tem que entrar. Se tiver asilo, você tem que entrar. Você tem que estar, igual a gente está falando, em locais onde faz política. Isso não está fazendo política. Comissão de ferida é fazer política, vai dar protocolo. Comissão de ética é a mesma coisa, vai julgar, vai fazer as defesas. Conselhos locais. Os conselhos de saúde. Então, assim, a gente viu aí quanto tempo eu não via uma disputa no conceito teórico, foi essa última campanha. Essa foi brava. Campanha. Então, assim, mas por quê? Locais que são decisórios. O que o governo passado tentou acabar com os conselhos, o nosso governo está fortalecendo, então todo mundo viu, opa, não consigo destruir porque o negócio é forte. Então, está todo mundo querendo entrar para ter decisões. E a gente tem que fazer isso, o trabalhador tem que fazer isso. Então, assim, é um papel que meio que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas me interpretam mal porque às vezes eu não sei fazer rodeios. Eu chego e falo, gente, é assim que ponto acabou. Se não fizer dessa forma, não vai funcionar. Não é porque eu sei tudo, não. É porque eu sei um pouco, os 10 anos que eu estou em sindicato, eu sei que o negócio funciona assim. Então não adianta a gente tentar construir algo que não tenha atrás, a gente não tenha alguém para escorar a gente. Sim. Porque se a gente não tiver os trabalhadores para nos fortalecer, que se a gente faz uma assembleia que tem 10 pessoas, você pode ter certeza que a gestão fica sabendo. Se a gente faz uma assembleia que tem 1000 pessoas, você pode ter certeza que a gestão também fica sabendo. Então aí que mostra a nossa força. É verdade. E eu acho que isso que a gente precisa mesmo fazer. E Contagem já
já melhorou bastante. Você vê, a gente tinha aí as paralisações do piso salarial, que aconteciam sempre em BH, né? A gente conseguiu levar duas delas para a contagem, uma coisa histórica, né? Não tinha acontecido isso nunca. Então, a classe já está entendendo que é necessário uma união, uma organização, um agrupamento. Com profissionais aderindo, né? Exatamente, com profissionais aderindo. Então, assim, a gente já foi pior, né? A gente tem que reconhecer. Mas ainda temos muito que melhorar, porque, afinal de contas, a pauta não é só também o piso e esse projeto que a gente apresentou em contagem. Tem pautas também comuns para vários trabalhadores, sabe, Anderson? Por exemplo, a insalubridade. Para todos. A insalubridade. Você sabia que a insalubridade nossa é baseada no salário, no menor salário da prefeitura de Contagem? Não é no salário mínimo? Não é no salário base? Não é os 40% que a gente acha que é justo? Não são os 40%? Então, assim, tem muitas lutas. Gratificações que estão estagnadas num patamar há mais de 10 anos, no mesmo patamar. Então, a alimentação, né? Você vê aí os profissionais, você vê os casos de larvas aí, agora que tomaram conta da rede social, né? Das mídias, a politicagem que está acontecendo em volta das larvas aí, né? Por isso, né? Por isso veio investigar, né? Exatamente. Mas, sim, você tem demandas, por exemplo, nesse sentido, do auxílio alimentação, do profissional ter a possibilidade de escolher onde ele quer comer. Então, hoje ele não tem essa opção. Ele não recebe um vale-refeição. Então, a gente tem essa demanda junto com o Cine Saúde, inclusive, importante citar, é parceiro nosso, é parceiro nosso em Contagem, né, que já levou essa demanda já há muito tempo. Então, assim, o trabalhador já vem pedindo isso já há muito tempo. A opção de poder comer em outro lugar que não no hospital. Porque a comida lá não é de qualidade. Isso daí já está documentado há anos. Né? Então, o trabalhador vem denunciando essas questões. Mas por isso que, assim, é importante que a gente se agrupe, se organize, porque as pautas não vão acabar aqui. E eu estou vendo muita gente esfriando e um pouco aí, com essa questão do piso chegando, né, no contra-cheque, esfriando um pouco o movimento, que tô cansado, tá bom. Mas só que a gente tem algumas questões que a gente vai trazer para a categoria. Exemplo, você acabou de falar, a salubridade. A salubridade ela tem que ser feita, ela tem que ser paga em cima do salário básico do trabalhador. Porque sempre foi feito, né, não na questão do município, que o município do estado tem a sua lei própria, mas dentro da CLT, dentro do trabalhador do setor privado, temos um salário mínimo por não ter um piso salarial. Porque hoje temos um piso, tem que ser em cima do piso. É uma pauta. Né? Ou seja, então, assim, uma pauta de negociação. A gente tem a questão dos 25 anos de aposentadoria que a gente perdeu. Precisa retornar isso, gente. Pensa bem uma pessoa, eu sempre digo, uma pessoa com 140 quilos, uma pessoa que está lá num plantão de 2,20, de um outro vínculo, né, que ganha quase 750, você não consegue sustentar a família. Consegue sustentar a família. Só que a gente não consegue dar. Você não vai dar uma qualidade de vida que você quer para a sua família. Você vai viver com então, ela vai estar em 2 empregos. Então, massageando meu tórax. Pensa bem uma pessoa já aí há anos de profissão. É a mesma qualidade? Não é. Não é. Então, assim, do que a pessoa mais jovem, não estou mas estou falando que o nosso trabalho, por mais que ele seja um trabalho científico, técnico-científico, vamos dizer assim, o nosso trabalho também é braçal. Sim. Porque a hora que você vai levar um paciente, tocar ele de leite, pôr na maca, massagear, pulsionar, e você tem que virar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro ali, entendeu? Acaba que a gente... é importante. E o tanto de doença que a gente vê na enfermagem, né? Nossa Senhora. O tanto de doenças laborais, doenças mentais, sim, suicídios. Isso. Eu já perdi 3 colegas vítimas de suicídio. E assim, por questões de saúde. E a gente tem que falar, não é que a gente quer colocar em outdoor, a gente tem que debater isso. Por que tem suicídio? Por que acontece isso? Por que a enfermagem hoje uma profissão que ela está adoecida, como falou na pesquisa, você pode citar a pesquisa Perfil, que foi uma pesquisa que tem dados colhidos, foi uma pesquisa que demorou a ser feita, né, que saiu em 2013 para 2014, que lá mostra que lá nós já estávamos já saturados, e depois ainda veio uma pandemia. Como que a gente está agora, então? Sim. Então, assim... E aí,
é importante falar porque, assim, a gente leva, às vezes, até um tom de indignação, de revolta, mas não é com as pessoas. Né? A gente está revoltado por ter um salário que a gente não consegue dar uma qualidade de vida para nossa família. A gente é obrigado a trabalhar em 2 empregos para ter uma qualidade de vida razoável, porque boa também ela não vai ser. Então, assim... E a nossa preocupação também, que a gente sabe que a hora que a gente ficar doente, é esse profissional cansado, adoecido, que vai cuidar de nós. Exatamente. Então, se os prefeitos, se os governadores, se os vereadores tivessem essa noção e soubessem do risco que é do profissional Meu amigo, cansado... você falou uma verdade e não tem. Incrível. Não tem. Até uma hora em que eles vão ser Exatamente, vistos como pacientes, vão ser atendidos e vão poder presenciar na prática o que está Eu fiquei acontecendo. doente em 2018, fiquei hospitalizado. Foi a primeira vez na minha vida. Nos meus 43 anos, eu fui hospitalizado. Rapaz do céu. Pensa numa pessoa cabrida, porque quando você está lá, você sabe dos riscos. Aí você lembra das aulas de segurança do paciente, você lembra dos cursos que você fez. Higienização. Nossa senhora, mas graças a Deus, a nossa enfermagem ainda, ela é competente. Ela resiste. Ela resiste. Então, assim, Evelton, já passamos de 50 minutos e era exatamente, a gente ia para 40 minutos, exatamente, mas a gente vai voltar. Vai voltar, pode ficar tranquilo que vai voltar assim. Eu queria que você fizesse as suas. Falasse o que você acha, reforçar, né? Tudo que você falou é importante, mas o que a gente tem que ater algumas questões aí. Eu acho que o principal, Anderson, é o seguinte: eu estou como enfermeiro de saúde da família em Contagem, estou como delegado sindical e não represento o Erivelton nas minhas postagens. Eu acho que eu queria dar esse recado. Eu represento uma classe inteira. Então, quando eu me manifesto, eu estou levando a opinião de vários enfermeiros de Contagem. Então, eu queria muito que houvesse uma sensibilização por parte da gestão enquanto a essas nossas demandas, que nós fôssemos vistos com uma melhor, com mais atenção, com mais dedicação, com mais escuta, com mais ação, com mais atividade, com mais resposta, coisa que a gente não tem visto, sabe? A gente está numa luta incessante, semana após semana, cobrando a nossa digna valorização. Então, às vezes a gente faz postagens mais agressivas, mas eu não estou aqui para ofender ninguém em especial. Eu estou representando uma classe que me confiou o seu voto em assembleia e que está confiando em mim enquanto representante da enfermagem para a Contagem. Então, o que eu estou fazendo nada mais é do que construindo um movimento de melhoria da enfermagem de Contagem. Então, e eu quero muito que a cada dia mais profissionais de Contagem me acionem para que a gente possa crescer e dar mais corpo ao movimento. Que já está sendo muito bom, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, né? 2 anos atrás a gente não tinha nada, então a gente vem construindo muita coisa interessante, importante para a carreira do enfermeiro, mas não estamos satisfeitos, eu principalmente, eu ainda estou na batalha e ainda tenho pretensão de continuar, se Deus quiser, um dia de cada vez, né, a gente vai conseguir chegar lá. E eu agradeço muito você também, Anderson, pela parceria, pelo todo o suporte aqui do sindicato, do jurídico, que tem nos apoiado bastante em Contagem. Eu acho que sem vocês a gente não conseguiria ter o peso que a gente tem hoje, a relevância que o sindicato tem dado hoje para o movimento dos enfermeiros de Contagem. Muito obrigado mesmo, de coração. E falar que os enfermeiros, que a nossa pauta ela é grande, ela é extensa, né? Não dá para falar a pauta toda aqui e eu preciso muito que vocês participem conosco nas assembleias, nas reuniões que a gente for convocando, porque a gente precisa de vocês. Sem vocês a gente não é nada. Então eu não consigo fazer, uma andorinha não faz verão, né? Então, desculpa, uma andorinha só não faz verão. Tá certo. Então eu não consigo ser essa andorinha sozinha. Então eu preciso de vocês, eu preciso muito de vocês. Então me ajudem. A gente vai agradecer, né, em nome do nosso canal democrático, né, do nosso programa, a gente tudo um pouco.
é fundamental essa fala sua aí, que precisamos de todos, né? É importante a gente entender, né? E a gente sabe que, como diz um provérbio chinês, se não me engano, né? O pé que destaca é o que toma martelada. E é É, isso que a gente é, né? Muitas vezes a gente é questionado, é cobrado, às vezes até de uma forma agressiva nas redes sim. sociais, né? Mas nós somos, esse é o nosso propósito, né? A gente tem a coragem de vir falar e expor, por isso que eu gosto muito de vídeo. Eu não Uhum, tenho vergonha de expor, de mostrar quem que é Anderson do sindicato, uhum. né? Quem é Anderson, que a gente tem o meu canal Democrata aqui que fala, porque a gente tem, o que a gente fala a gente sustenta, Sim, né? Então sim, a gente sim. tá aqui para isso mesmo, né? Apoiar, não tem que agradecer. E eu que agradeço a confiança e o respeito, né? Por mim e falar para você que as portas estão abertas. Se você quiser, vem cá Legal. gravar sozinho, com alguém ou comigo, né? Eu vou te chamar outras vezes, você pode ter certeza disso. Né? Uhum. Mas a gente tá, Obrigado mesmo. a casa é sua, tá à disposição aqui, fica à vontade. Ah, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Se Deus quiser, para o nosso bem. Sim, Eu sim, estou contando com isso. sim. E eu acho que a gente vai ter novas conversas e quem sabe eu vou vir aqui trazer coisas muito boas para a nossa classe. Eu espero. Eu também. Pessoal, então vamos encerrando aqui, tá bom? Um forte abraço. No nosso próximo programa, a gente vai estar recebendo aqui o nosso amigo, também enfermeiro, tá vendo só enfermeiro, por enquanto, é esse. Enfermeiro Gilberto Lima, né? Que é da cidade de Itaúna, né? Que vai vir falar um pouco sobre saúde, sobre saúde no trabalho, mudança de hábito, né? É um cara, como se diz, é uma pessoa também que tem muito a acrescentar, não só com o trabalhador, mas também com todo mundo. Ele vai dar várias dicas aí, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo. Valeu, Até mais! um abraço.